Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Mateus, no seu capítulo de número 27, verso de número 3. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Queridos, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele já tem falado desde o início do culto, na mesma coisa que Ele já tem posto em meu coração. Eu quero pôr um tema, aleluia. Quero pôr um tema nessa mensagem, e o tema é: poderia ser diferente. Para quem perdeu, para quem não está anotando, vou repetir o tema: poderia ser diferente. Aleluia. Mateus, no seu capítulo de número 27 e verso de número 3, nos diz assim a palavra do Senhor: então Judas, que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Aleluia. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Aleluia. Queridos, essa é uma palavra em que eu estava, um tanto quanto temeroso para estar ministrando acerca disso. Só que, se Deus mandou, eu tenho que ser fiel e obediente àquilo que Ele tem, aleluia, nos ordenado. Eu estava, tentando preparar uma outra mensagem, porque hoje é uma noite de ceia. Só que o Espírito Santo do Senhor não me dava uma outra inspiração, a não ser dessa palavra. E o que nos traz nessa mensagem tem muito a ver com o tema ao qual o Senhor me inspirou para estar trazendo essa mensagem. Todos nós, ou a grande maioria, conhecemos a história de Judas. Todos nós sabemos que Judas foi um dos discípulos de Jesus. Judas foi um dos apóstolos de Jesus. Só que no final da sua história, a história de Judas é trágica. Notem bem, queridos, que se nós formos olhar a todas as Escrituras, não existe um só ser humano que teve um final tão terrível quanto a vida de Judas. Se nós formos ver, quando o filho de Salomão tentou lhe tomar o trono, se rebeliou contra o seu pai, a Bíblia nos diz que o seu final foi pendurado pelos cabelos num tronco de árvore, e os soldados foram ali e mataram ele. Porém, houve-se um grande lamento, porque o filho de Davi foi morto naquela situação. Se nós formos olhar, que foi ministrado aqui esses dias, por exemplo, o final da vida de Sansão. Sansão, apesar de estar cego, apesar de morrer no templo de Dagon, a sua morte não foi tão feia, não foi tão medonha, porque ele sim conseguiu cumprir
o seu propósito. A Bíblia vai nos dizer de outras pessoas. Por exemplo, o rei Adonias, ele começou muito bem o seu ministério. A Bíblia vai nos dizer que ele começou muito bem, porém, a Bíblia nos diz que ele foi fazer aquilo que o Senhor não lhes tinha chamado para fazer. E a Bíblia nos diz que ele foi tomado de lepra e foi tirado ali da sua posição de rei. Foi levado para um lugar aonde estariam os leprosos e ali morreu. Só, queridos, que o final da vida de todos esses homens foi triste, foi feia, foi desagradável. Por quê? Porque eu tenho certeza e convicção que Deus, Ele não tinha este fim, aleluia, de vida para esses homens. Mas, infelizmente, desobedeceram aquilo que o Senhor tinha lhes mandado e por isso, sim, teve esse fim. Porém, queridos, nenhum desses homens teve um final tão trágico, teve um final tão terrível, quanto o final ao qual nós lemos aqui nessa noite. Um final tão trágico, que, para os irmãos terem uma ideia, Mateus, quando ele foi escrever, ele resumiu a história de Judas em 3 versículos. Por quê? Por que Mateus ele resumiu a história do final da vida de Judas em 3 versículos? Porque, sabe quando acontece comigo e quando acontece com você? Algo que te causa algum constrangimento, algo que, sabe, te dá assim uma dor, e que você não quer falar muito acerca daquilo, e que você não quer estar relatando muito acerca disso. Por quê? Porque Mateus, ele conheceu muito bem Judas. Mateus, ele foi chamado no mesmo dia em que Judas também foi chamado. Ele caminhou com Judas, ele, aleluia, viu muitas vezes o Senhor estar operando milagres e Judas ali ao seu lado. Só, queridos, que infelizmente Judas ele não teve o seu final muito bom. Por quê? Porque aconteceu algo na sua caminhada, aconteceu algo na trajetória de vida, que infelizmente levou Judas a ter esse final trágico, em que a Bíblia vai nos dizer que ele, depois de trair Jesus, pegou ali uma forca, pegou ali uma corda, amarrou em uma árvore e se enforcou. Porém, queridos, o Senhor ele não chamou Judas para ser um traidor. O Senhor ele não chamou Judas para que ele traísse o mestre. O Senhor ele não chamou Judas para que através de Judas o Senhor fosse traído. Ah, pastor, mas aí, como assim, pastor? Porque se for ver no Antigo Testamento, muitas profecias diziam que o Senhor ele seria traído e morreria. Sim, a Bíblia ela nos dá esse respaldo dizendo que o Senhor ele seria traído, mas não necessariamente deveria ser Judas. Não necessariamente viria a ser por meio de Judas.
Porém, queridos, aconteceu algo na sua trajetória, aconteceu algo, aleluia, na caminhada de sua vida, que fez com que Judas o traísse. Notem bem, queridos, que assim como Judas, ele foi chamado também juntamente com os outros apóstolos, com os outros discípulos que o Senhor Jesus, aleluia, chamou. E infelizmente, somente Judas que não conseguiu, aleluia, caminhar até o final, aleluia, para estar fazendo aquilo que o Senhor, ele tinha ordenado. Eu gostaria que a equipe de projeção, por gentileza, me ajudasse, projetasse aqui para mim, no livro de Lucas, no capítulo 6, verso de 12 a 15. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Segura aí, por gentileza. Notem bem, queridos, que as escrituras aqui está dizendo que o Senhor, quando foi chamar os seus discípulos, quando foi chamar ali os seus apóstolos, a Bíblia diz que Jesus, ele orou a noite inteira. Antes do Senhor chamar os seus apóstolos, o Senhor já estava realizando prodígios e maravilhas. Antes do Senhor chamar os seus, aleluia, a Bíblia nos diz que já havia multidões aos pés de Jesus. E Jesus, para escolher aqueles que faria parte do seu colegiado, Jesus primeiramente foi orar. Passou a noite inteira perguntando para o Senhor, quem é que o Senhor, aleluia, permitisse que ele chamasse para que andasse e caminhasse com ele. E escolheu, volta para mim por gentileza, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Notem bem, queridos, Jesus, ele orou a noite inteira. Mas Jesus aqui, ele não chamou traidor. Ele chamou discípulos. Jesus orou a noite inteira. Jesus clamou a Deus pedindo a direção. Jesus, ele ficou ali a noite inteira em oração, pedindo para que o Senhor o orientasse, para que ele escolhesse os 12 discípulos. E Jesus, na sua escolha, ele não errou. Na sua escolha, Jesus, ao escolher os seus discípulos e o nomear a apóstolos, ele não errou. Ele não foi lá e chamou, aleluia, como o traidor. Ele não foi lá, aleluia, em meio à multidão e chamou ali, aleluia. Mas sim, ele chamou de discípulos e chamou a apóstolos. Só, queridos, que Deus, ele não erra quando ele nos chama. Deus, ele não errou quando ele chamou o meu nome, quando ele chamou o seu nome em meio à multidão. Assim como existia uma grande multidão ali, que com certeza estava levantando as suas mãos, dizendo, Senhor, escolhe-me, Senhor, escolhe-me. Mas o Senhor não escolheu,
porque o Senhor, Ele tinha, aleluia, algo a realizar com aqueles 12 homens que caminhavam com Ele, como aqueles 12 homens que estavam ali vendo todos os feitos e todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Porém, queridos, nessa caminhada, nesta jornada, é que, infelizmente, Judas, ele tornou-se um traidor. Nesta jornada, nesta caminhada, neste caminho, queridos, vocês poderiam imaginar comigo o privilégio de caminhar com Jesus durante 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, estar vendo ali tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus ensinava, tudo aquilo que Jesus estava ministrando, e muitas pessoas sendo curadas, muitos endemoniados sendo libertos, muitas pessoas sendo transformadas, aleluia, pelas palavras que Jesus proferia sobre a sua vida. Você pode imaginar isso comigo? Você pode ver que em meio à caminhada, Jesus estava fazendo e falando somente coisas boas, mas infelizmente um de seus discípulos veio a se perder nessa caminhada. Infelizmente um de seus discípulos não, aleluia, apesar de que estava caminhando com o Senhor, ele não permitiu que o seu coração fosse transformado. Ele não permitiu, aleluia, que houvesse mudança na sua vida, apesar de caminhar com o Mestre, apesar de estar andando lado a lado com o Senhor. Ele não permitiu que o seu coração fosse tocado e fosse mudado por Jesus. Queridos, a Bíblia, ela vai nos dizer algo que mostra que o coração de Judas não estava totalmente conectado com o coração de Jesus. Coloca para mim, por gentileza, João, no capítulo 12, verso de número, para ficar melhor, verso de número 4. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Então, um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Queridos, Judas, ele não foi chamado para ser o traidor. Mas o que atrapalhou a vida de Judas é que ele foi chamado para algo específico. Ele foi chamado, ele tem o chamado na sua vida para estar sendo também um dos discípulos do Senhor. Só que em meio à caminhada, em meio à jornada, ele estava, sabe, de vez em quando ele ia lá na bolsa e tirava ali uma moeda. De vez em quando Judas ia lá. E Judas, queridos, estava fazendo uma concessão com o pecado. Porque todas as vezes que Judas estava tirando ali, aleluia, da bolsa, para o seu benefício próprio, Judas não estava esvaziando a bolsa, mas sim ele estava permitindo que o seu coração fosse cheio de ganância, fosse cheio de torpeza, fosse cheio, aleluia, de coisas dessa terra. E isto fez com que
o coração de Judas se afastasse do Senhor. Isto fez com que o coração de Judas, ele se apartasse de Jesus. E notem bem, queridos, que isso, a Bíblia vai nos dizer que isso não aconteceu só uma vez. Mas aconteceu várias vezes em que Judas ia lá e saqueava a bolsa. Aí eu fiquei me perguntando, mas Senhor, por que, Senhor, que o Senhor sabendo disso, por que o Senhor sabendo que Judas, ele metia a mão na bolsa e tirava uma moeda, ele fazendo essas coisas, o Senhor ainda permitiu que ele viesse tomar conta da bolsa da igreja? Aí, querido, sabe o que o Senhor me respondeu? O Senhor disse assim: olha, meu filho, a minha graça, ela é tão generosa, o meu amor, ele é tão grandioso e tão constrangedor, que eu, sabendo de tudo que Judas fazia, mesmo assim eu permiti que ele, aleluia, carregasse a bolsa, que ele continuasse, aleluia, na tesouraria, para ver se ele, aonde ele estava caindo, ele pudesse retornar, ele pudesse ser restaurado, ele viesse a entender aquilo que eu estava fazendo com ele, para que ele pudesse voltar a mim novamente. Oh, queridos, meter a mão na bolsa e tirar uma moeda é fazer concessão ao pecado. É acontecer algo na nossa vida e nós dizermos assim: ah, isso não tem nada não, isso Deus perdoa. Fazer concessão com o pecado é estar pecando e sabendo que está pecando, mesmo assim, diz assim: ah, não tem nada não. E isso vai fazendo com que o coração vai se afastando de Deus. Isso vai fazendo com que o coração vai, aleluia, sendo tomado, permitindo que o adversário venha estar ganhando terreno na nossa vida. E nós venhamos estarmos nos afastando mais e mais de Deus. E achando que está tudo bem. Achando que está tudo tranquilo. Achando que Deus, aleluia, nos seus altos céus, ah, não tem nada não, está de boa. Oh, queridos, quando nós fazemos concessão com o pecado, quando nós permitimos, nós estamos dando legalidade, aleluia, para o inferno, para que o inferno se levante, para que o inferno, ele venha e estar tendo legalidade na nossa vida e coisas errôneas vêm estar acontecendo sobre nós. Olha, quando o Senhor, ele chamou a Judas, aleluia, o Senhor chamou a Judas não para que ele subisse a forca, mas o Senhor chamou a Judas para que, aleluia, assim como João, ele viu ali na cidade santa 12 pilares que sustentava aquela cidade que era rodeada por muros. E a Bíblia vai nos dizer que cada pilar daquele tinha um nome, aleluia, de um dos apóstolos. Eu tenho certeza de que quando o Senhor, ele chamou a Judas, ele também chamou para que o nome de Judas estivesse também naquele lugar. Quando o Senhor chamou a Judas, ele chamou porque ele sabia, aleluia, que Judas, ele também teria o potencial de estar realizando, aleluia, o seu ministério até o fim. Só que infelizmente no meio do caminho, Judas foi fazendo concessão com o pecado. Judas foi permitindo que no seu coração fosse se enchendo.
Em meio ao caminho, Judas infelizmente foi deixando, aleluia, o seu coração se afastar de Deus. O seu coração achar que está tudo bem. Porém, vira e mexe, ele estava lá. Vira e mexe, queridos, não estou falando acerca de dinheiro. Eu quero que os irmãos entendam o que é meter, aleluia, a mão na bolsa. É fazer concessão com o pecado. É achar que, ora, eu estou fazendo coisas erradas, mas, e com isso o coração vai se endurecendo. E com isso, o coração vai sendo tomado. E saiba, queridos, que quando, aleluia, o adversário tomou de verdade o coração de Judas, sabe quando que foi? Foi exatamente no dia da ceia, em que o Senhor disse para Judas: vai e faça aquilo que você quer fazer. E a Bíblia vai nos dizer que Judas então saiu, foi lá e entregou. Só, queridos, que ninguém chega nas 30 moedas ao ponto de entregar ao Senhor sem antes estar tirando dia após dia uma moeda. Dia após dia, metendo a mão no alforje. Dia após dia, fazendo concessão com o pecado. Dia após dia, caminhando na sua vida e achando que está no controle. Ah, não tem nada não. Eu vou, mas um dia eu paro. Ah, não tem nada não. Eu vou. Oh, queridos, não pense que você está no controle. Não faça concessão com o pecado. Porque todas as vezes que você achar que está no controle, é o pecado dizendo: não tem nada não. Faz mais uma vez. Fica tranquilo, quando você quiser, você para. É a serpente dizendo: olha, dá só uma mordidinha. Não tem nada não. Dá só uma tragadinha. Dá só uma picadinha. Quando você quiser, você para. Só, queridos, que todo aquele que faz concessão com o pecado, o seu coração ele é tomado. O seu coração fica endurecido. Aí, você não entende, porque quando está em um ambiente de adoração, você não consegue adorar. Você começa a se levantar e criticar muitas coisas que estão acontecendo no ambiente do culto. Porque o seu coração, infelizmente, já está tomado por causa de quê? Por fazer concessão com o pecado. Só, queridos, que eu tenho certeza e convicção que o Espírito Santo ele tem te trazido aqui nesta noite com o objetivo de fazer com que o seu coração, aleluia, seja moldado e você possa, aleluia, ao invés de subir para a forca, aleluia, possa estar sim, descendo aos pés de Jesus e clamando por misericórdia, clamando por graça, porque, aleluia, a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Poderia ser diferente na vida de Judas. Poderia sim ser diferente. Se Judas não fizesse, aleluia, concessão com o pecado. Se todas as vezes que Judas, ele fosse até tentado, sabe? Ele se conscientizasse e dissesse: não, eu fazendo assim, eu estou errando contra Jesus. Eu fazendo assim, eu estou pecando. Mas não. O coração de Judas estava: não tem nada não. Não pega nada. No coração de Judas estava:
Depois eu, achando que o Senhor não sabia. Notem bem, queridos, deixa eu avançar aqui. Notem bem, que a Bíblia vai nos dizer algo, sabe, algo maravilhoso. Eu vou adiantar aqui, porque senão eu não consigo encerrar. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, uma vez, ele foi na casa de um certo Simão. Coloca para mim, por gentileza. Livro de Lucas, no capítulo 7, verso de número 36 até o 39. Nós, queridos, precisamos de estarmos bem atentos e bem, aleluia, com os nossos olhos bem abertos, para que nós não venhamos estar fazendo concessão com o pecado. Nós temos sim que estarmos, sabe, aleluia, bem sóbrios e bem vigilantes, porque o nosso adversário, ele é ardiloso. E ele tenta de todas as maneiras, aleluia, fazer com que o nosso coração seja tomado. Porque se o nosso coração for tomado, querido, se o nosso intelecto for tomado, ele governa todo o corpo e ele leva, aleluia, para qualquer lugar. Olha, assim como o Senhor, ele não chamou Judas para a forca, mas ele chamou Judas para também estar assentado num trono. Ele tem também nos chamado para que nós possamos, aleluia, ser guiados por aquilo que Ele nos chamou. E não para que na nossa vida tenha um fim trágico. Poderia ser diferente. Na vida de Judas poderia sim ser diferente. E na nossa vida também pode ser diferente, se nós estivermos bem atentos aos caminhos que nós estamos andando. Na nossa vida ainda há esperança, e pode sim ser diferente, se nós estivermos bem atentos, aleluia, àquilo que o Senhor quer estar fazendo e realizando, aleluia, sobre nossa vida. Só, queridos, que Deus, Ele jamais vai estar colocando um cabresto na sua boca, para estar te guiando. Ó, meu filho, eu não quero você nesse lugar, eu quero você nesse. Não. O meu Deus, o teu Deus, Ele te dá o livre-arbítrio. Ele te dá a consciência limpa e pura, para que você saiba exatamente o caminho que você tem que seguir. Para que você entenda, queridos, que aquilo que o Senhor tem reservado à tua vida é o de melhor. Só que se você fizer concessão com o pecado, infelizmente lá no final há uma forca preparada. Infelizmente lá no final há caminhos, infelizmente, de desgraça, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aleluia. Lucas: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. E quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia e quem a qual é a mulher que lhe tocava, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele dize-a, mestre. Até aqui, queridos, notem bem que Jesus, ele foi chamado para se alimentar, para comer, para ceiar
na casa de um fariseu. E a saber de todos os irmãos que os fariseus, eles não eram muito bem vistos diante da sociedade. Mas Jesus, ele foi se alimentar ali na casa daquele homem. E quando ele estava à mesa, chegou ali uma mulher. E essa mulher, certamente Jesus não estava sozinho. Jesus também estava com seus discípulos. E essa mulher, quando ela entrou ali naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente, ela fez algo diferente de todos que estavam ali naquele lugar reunidos. A Bíblia nos diz que ela se coloca por trás dos pés de Jesus, quebra, aleluia, um vaso com um perfume muito caro e derrama ali aos pés de Jesus e começa ali a chorar e a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ou seja, o que é que aquela mulher estava fazendo? Aquela mulher, ela estava, aleluia, realizando algo que era para aqueles homens estar fazendo. Porém, eles não entenderam. Mas a Bíblia, ela nos diz que aquela mulher começou a adorá-lo. Ela quebrou ali aquele vaso de perfume e ela conseguiu mudar toda a esfera, mudar todo o ambiente, porque todo aquele lugar se encheu de um perfume, exalava um perfume maravilhoso, porque era um perfume muito caro. Ela mudou totalmente o ambiente. Porém, Simão e também os seus discípulos começaram a razoar nos seus corações, dizendo: poderia dar aos pobres, poderia fazer outra coisa. Por que quebrou os pés de Jesus? Mas também, queridos, porque quando o coração é tomado, a pessoa sai do lugar de adorador para lugar de murmurador. Ele sai de um lugar da adoração. Porque, queridos, neste ambiente que estava sendo realizada ali uma adoração, o que é que se faz quando se chega num lugar de adoração? Estou perguntando, o que é que se faz no lugar de adoração? Mas todos eles ali, que estavam no lugar de culto, que estavam no lugar de adoração, não entenderam, aleluia, o lugar certo. Não entenderam exatamente o que estava sendo feito e sendo realizado naquele lugar. Não estavam compreendendo de verdade porque saíram do lugar da adoração e se colocaram no lugar, aleluia, de murmuração. Se colocaram numa posição ao qual não foram chamados. Se colocaram numa posição em que eles não deveriam estar. Se colocaram porque infelizmente o seu coração foi tomado. Porque infelizmente, aleluia, não conseguiu entender o ambiente e a esfera, não conseguiu compreender exatamente tudo aquilo que estava acontecendo. Porque o seu coração foi tomado. Oh, queridos, nós temos sim de verdade que estar compreendendo como é que nós estamos diante do Senhor em um ambiente espiritual. Como é que está o nosso coração diante do Senhor? Porque, queridos, o Senhor, Ele não nos chamou, aleluia, para uma desgraça no futuro. O Senhor, aleluia, não nos chamou, aleluia, para que nós não conseguíssemos alcançar o objetivo com o qual Ele tem reservado para nós. O Senhor, Ele nos chamou para uma vida, aleluia, de vitória. O Senhor tem nos chamado, aleluia, para um lugar específico, para que tudo aquilo que Ele tem reservado para com a nossa vida venha a estar se achegando. Mas por muitas das vezes nós ainda não conseguimos estar alcançando. Por quê?
Porque nós não estamos entendendo o lugar que nós estamos inseridos. E queremos, infelizmente, tomar uma outra posição. Posição de murmurador. Posição, sabe, de falar mal do meu irmão. Posição que nós não fomos chamados. Porque nós fomos sim chamados, aleluia, para sermos abençoadores, para sermos reconciliadores, para sermos, aleluia, servos de Deus, para amarmos até mesmo os nossos inimigos. Só que, infelizmente, por não entendermos o posicionamento que o Senhor tem nos chamado, infelizmente nos colocamos no posicionamento errado. Mas que, queridos, que o Espírito Santo ele fale diretamente com você, para que você não faça concessão com o pecado. Por quê, queridos? Porque na vida de Judas, infelizmente, o final da vida dele aconteceu todas aquelas desgraças, traindo sangue inocente. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Judas, queridos. E se Judas soubesse exatamente aquilo que estava esperando ele no final da sua vida, e se Judas estivesse, aleluia, aqui nessa noite ouvindo esta palavra, eu tenho certeza e convicção que o final da vida de Judas não seria o mesmo. Por quê? Porque Deus o tinha chamado para algo específico. Oh, queridos, por muitas das vezes nós não compreendemos o porquê que acontece algo sobre a nossa vida, por estarmos no posicionamento errado. Mas que o Espírito Santo do Senhor nesta noite, ele venha estar nos ajudando, para que assim como faltou no coração de Judas, porque a Bíblia nos diz que Judas, ele não se arrependeu, ele teve foi remorso, mas que o Espírito Santo do Senhor possa nos trazer ao lugar do arrependimento, que o Espírito Santo possa estar, aleluia, pavimentando nesta noite uma estrada para que nós venhamos estar caminhando para o lugar do arrependimento, porque, queridos, todas as vezes que nós, aleluia, arrependidos nos achegarmos ao Senhor, o Senhor, Ele é fiel e poderoso para nos perdoar, aleluia, para nos santificar, para nos dar mais uma chance, porque, queridos, notem bem, quando Judas, ele entregou ao Senhor, quando Judas vendeu ao Senhor, se ele tivesse paciência com ele mesmo, Judas também poderia ser salvo. Se ele tivesse, aleluia, não com remorso, mas se ele tivesse de verdade arrependido, o Senhor, assim como ele perdoou a Pedro, que negou-a 3 vezes, assim como ele foi atrás de outros discípulos que já tinham largado mão, e já tinha caminhado para outro lugar, Jesus foi atrás deles, conversou com eles, explicou que era necessário tudo aquilo acontecer, e aqueles discípulos voltaram novamente a confiar e a esperar em Deus. Se Judas, ele tivesse paciência com ele mesmo, se ele, aleluia, ao invés de remorso no seu coração, ele permitisse que entrasse o arrependimento, eu tenho certeza que, aleluia, nesta noite não estaríamos falando do final trágico da sua vida, mas nós poderíamos estar falando que Judas, ele, aleluia, estaria viajando com Paulo em uma das suas viagens. Ele poderia ser um dos pastores das igrejas de Éfeso. Ele poderia ser, sabe, um apóstolo que curou, um apóstolo que abriu igrejas em toda a Ásia. Mas não, queridos, infelizmente,
Judas não permitiu que houvesse arrependimento no seu coração. E o final da vida de Judas foi a forca. Mas que o Espírito Santo, Ele esteja colocando no seu coração nessa noite arrependimento. A Bíblia nos diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Todo aquele que espera em Deus, todo aquele que confia em Deus, todo aquele que espera de verdade nele e quer de verdade uma novidade de vida do Senhor, ele alcança. Então que de verdade, queridos, possamos estarmos bem posicionados para aquilo que o Senhor quer fazer. Porque o Senhor, queridos, Ele não tem uma forca preparada para nós no nosso final, mas Ele tem, aleluia, um trono de glória. Ele tem, aleluia, queridos, o nosso nome escrito no livro da vida. Ele tem, aleluia, uma cidade preparada que Ele mesmo foi preparar. Mas para que nós possamos estar tomando posse, é necessário nós estarmos bem cientes, não estarmos fazendo concessão com o pecado, porque o Senhor, Ele tem nos chamado para uma vida de santidade, para uma vida separada, para algo glorioso que Ele tem conosco nesta terra. Então que de verdade, queridos, nós possamos estar entendendo e compreendendo, aleluia, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a nossa vida. Amém, queridos? Encurve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor, eu quero Te louvar, meu Deus, e Te agradecer por mais esta rica oportunidade, ó Deus, ao qual o Senhor, ó Pai, tem nos concedido na noite deste dia. E eu lhe peço, Deus, que o Teu Espírito Santo, aleluia, que é um Deus consolador, que é um Deus, aleluia, que está, ó Pai, para nos convencer, para nos ajudar, para, Senhor, estar nos fortalecendo, esteja, ó Pai, agindo, Senhor, aleluia, dentro de nós, ó Deus, para que, Senhor, nós venhamos estar diante do Senhor nesta noite, arrependidos, ó Deus, e estarmos, Senhor, bem posicionados, para que, Senhor, nós não venhamos, meu Pai, estar recebendo, ó Deus, aquilo que o adversário, ó Pai, tem, Senhor, colocado, ó Deus, diante, ó Pai, de nós, para que venhamos, meu Pai, estar caindo, Senhor, mas sim, ó Pai, que possamos estar bem posicionados diante de Ti, para que sim, ó Deus, possamos estar recebendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus, para conosco. Continue, Senhor, nos ajudando, nos fortificando, nos fortalecendo, Senhor, para que no nome de Jesus venhamos, meu Pai, estar tomando posse de tudo, meu Deus, quanto o Senhor tem, ó Pai, preparado e reservado a nós nesta terra. Nos dê, Senhor, mais e mais da Tua graça, nos dê, Senhor, mais e mais, ó Deus, aleluia, da Tua porção, para que sim, Senhor, meu Pai, os nossos olhos estejam, Senhor, bem abertos, para que, ó Deus, nós possamos estar compreendendo, ó Pai, aleluia, Senhor, e vendo, ó Deus, tendo, Senhor, discernimento daquilo que é bom, daquilo que é mal. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, nos enchendo, nos capacitando, ó Deus, para que continuamente venhamos, meu Pai, caminhando, ó Deus, debaixo, ó Pai, da Tua potente mão. É o que eu lhe peço, Senhor, nesta noite. E eu já Te agradeço, meu Deus, porque eu tenho certeza e convicção de tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para com a Tua igreja, em nome de Jesus.